Certo, bom dia, oitavo ano, aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar a unidade 4 e a unidade 4 fala de elementos primitivos da geometria. Vai ser lá na página 6, mas antes eu fiquei devendo para vocês aqui, ó, em relação à unidade 3, na introdução de equações do segundo grau, eu vou mostrar para vocês dois tipos de incompletas, sendo que um tipo a gente já resolveu, né? A gente já estava resolvendo, mas eu vou mostrar para vocês que vocês têm todas as condições para resolver o outro tipo de incompleta. Dentro das nossas condições, eu vou passar para vocês problemas que envolvem essas equações incompletas. Então, deu uma desafinada. Então, eu penso que essa introdução a equações do segundo grau incompleta aqui, a resolução de incompletas, é rapidinho e a gente já consegue dar uma lida aqui na unidade 4. Hoje é dia 23 de outubro de 2020. Rapidamente, então, só retomando a introdução, não é, de equações do segundo grau, o que nós resolvemos? Nós resolvemos equações incompletas do segundo grau do tipo. Bom, primeiro, equações do segundo grau. Tá? Elas têm esse formato aqui, vocês lembram? Um coeficiente vezes x ao quadrado, mais um coeficiente vezes x, mais um coeficiente sem x, estou chamando de c, é igual a zero. Uma equação do segundo grau completa é esse aqui. Vamos ver o caso que a gente vinha resolvendo. Caso 1. Tá, o primeiro caso. Vamos botar o primeiro caso. Primeiro caso de incompleta. O primeiro caso de incompleta que a gente vinha resolvendo o primeiro caso de incompleta, esse termo aqui não existe. Então, o coeficiente b é igual a zero. Quando o coeficiente b é igual a zero, nós temos esse caso aqui. A vezes um x ao quadrado mais um c é igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver todas as equações que tem esse tipo aqui. Mas como assim? Tu vai fazer uma por uma, professor? Não é isso. Eu não vou fazer uma por uma. Eu vou resolver todas as equações que tem esse tipo aqui, supondo que o A e o C são lugares reservados, são espaços reservados para tu armazenar um valor. É isso que eu vou fazer, certo? Porque daí eu resolvo, ao invés de resolver uma por uma, eu resolvo essa aqui, com esses espaços, tá? Com esses espaços A e C. E lembra que A e C é um local de armazenamento, certo? Onde tu armazena um valor. Então, no caso, vai ser um valor real aqui e o A não pode ser zero. A gente tem que lembrar, né? Que o A não pode ser zero. Eu resolvo essa aqui, com espaço de armazenamento, daí toda vez que eu precisar, eu só preencho esses espaços aqui. A e C é um método interessante, né? Daí tu resolve todas as equações desse tipo aqui e quando tu precisar, tu só insere os valores que precisam ser inseridos. Então, para tu não ficar assim, a gente já resolveu vários casos desses aqui e eu vou te mostrar. Olha só. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Como é que eu resolvo? O c que está somando desse lado, eu passo subtraindo para o outro lado, né? Então, a solução é ax ao quadrado igual, se é c somando aqui, aqui vai ficar o oposto de c. Do outro lado vai ficar o oposto de c, o zero, né? Não precisa colocar ali. O a que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, né? A operação inversa. Então, inverte a operação aqui.
Fica o oposto de C dividido pelo coeficiente A, certo? Continuando esta conta aqui, ó. Então, não, vamos continuar aqui. Agora, para inverter a potência ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de um lado e vou extrair a raiz quadrada de outro lado. Pronto. Certo? Agora, continuando aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, a gente lembra que é módulo de x. E isso aqui vai ser igual a raiz quadrada do oposto de c dividido por a. Pronto, tá aqui. Quais são os valores de x? X, o que está aqui dentro, ou é mais esse valor, ou o que está aqui dentro é menos esse valor. A gente já sabe isso, né? Então, x1 é igual, eu vou botar o primeiro menos, tá? Menos a raiz do oposto de c dividido por a, ou o x2 vai ser o positivo, né? Porque dentro do módulo pode ser tanto positivo quanto negativo. O que sai do módulo ali, daí não, né? Então, o oposto de C dividido por A. Muito bem, olha só, o primeiro caso eu resolvo assim, ó, eu resolvi todas as equações. E vou te mostrar também, ó, que eu resolvi todas as equações. Quer ver, ó? Na página da unidade 3 ali, na página 41, deixa eu ver se eu consigo colocar lá no cantinho, tá? Pouquinho. Tá. Ó, esse aqui é o item B, x ao quadrado menos 121 igual a zero, tá? A gente já resolveu isso, o item B da página 41, tá? X ao quadrado menos 121 igual a zero. Olha só, olhando esse formato geral aqui, ó, a gente vai identificar quem é o A, quem é o B. Quem é o A e quem é o B. Olhando aqui, ó, o coeficiente de x ao quadrado, o A é 1, ó, é 1 vezes o x ao quadrado. O B, eu falei B, né? O B é 0, sim, porque não tem termo x. E o C é o termo sem x. O que tu não pode esquecer? Do sinal, né? Menos 121. Como é que a gente resolveu essa equação? Pegou o menos 121, passou para o outro lado, raiz de um lado, raiz do outro. Todo esse processo aqui a gente fez, certo? Mas aqui, ó, eu já resolvi todas as equações que tem esse formato aqui, ó. x1 vai ser igual a menos, extrai a raiz do oposto de C. Se o C é menos 121, o oposto de C é 121 positivo, dividido pelo A, que vale 1. Ó, raiz quadrada de 121. Ou seja, x1, raiz quadrada de 121, é 11. Tem um menos aqui na frente, ó. Então, um dos valores é menos 11. Menos 11. E o x2 vai ser o mesmo valor aqui, ó, da raiz de menos 120, do oposto de menos 121 dividido por 1, só que o mais dentro, né, do lado de fora. Então, o x2 vai ser o mais 11. Tá? Então, aqui estão as soluções no primeiro caso, quando B é igual a zero. Tá? Existe um outro tipo de equação incompleta, tá? Mas daí é quando o C é igual a zero e não o B igual a zero. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Não se preocupem, eu quero que é essencial que tu pegue no vídeo, tá? E reveja isso, certo?
Daí tu vê como é que eu resolvi aqui, ó, é uma fórmula de resolução, na verdade, né? E é bem importante essa fórmula de resolução. Vamos para o segundo caso, quando C é igual a zero, então. Não te preocupa, não precisa nem copiar, mas precisa estudar isso, tá? Na aula, no vídeo, né? Então tá, já peguei a solução ali para todos os casos quando B é igual a zero. Agora, o outro caso é mais fácil que esse, tá? O segundo caso é quando o teu C é igual a zero. Então, tu vai ter uma equação do segundo grau assim, ó. Ax ao quadrado mais um b que não é zero, até pode ser zero, é igual a zero, porque o C vai ser zero, vai terminar com aquele termo ali. Como é que a gente resolve equações que tem esse tipo? Esse tipo aqui o livro não colocou para vocês ainda, eu vou colocar depois, tá? E inclusive problemas a gente vai ver, tá? Desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Como é que a gente resolve? A gente usa fatoração para resolução. Olha aqui, ó. X é fator comum para esses dois termos aqui, certo? Ó, aqui tem dois fatores de x e aqui tem um fator de x. Lembra da fatoração? Ó? Então, o que é comum para esses dois aqui é o fator x. O que fica se eu tirar o fator x desse termo aqui, ó? O fator a fica, e dos dois fatores de x eu estou retirando um fator de x. Lembra que retirar fator é dividir. x2 dividido por x dá apenas um fator x. Dos dois fatores x, eu retiro um fator x, fica apenas um fator x. Desse termo aqui, eu tenho dois fatores, um é b e outro é x. Se eu retirar um fator de x, não fica nenhum fator de x, fica apenas o b. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Agora, anota aqui, ó, um produto resulta zero quando, pelo menos, um de seus fatores for zero. É zero quando pelo menos um de seus fatores resulta zero, tá? Então aqui tem uns fatores, ó, desse termo aqui, desse produto aqui. O produto é x, esse fator aqui, e o outro fator é o parênteses, tá? E essa multiplicação vai retornar zero, ou se o x for zero, ou se o parênteses for zero. Então, primeiro caso é o x, é esse fator aqui, ser zero. Ou, segundo caso, o parênteses ser igual a zero. Ax mais b igual a zero. Para descobrir o x, vou passar isso aqui é uma equação do primeiro grau. Né? Ax mais b igual a zero, passo b para o outro lado. Ó, ax é igual ao oposto de b, e o a que está multiplicando, vou passar dividindo. É o oposto de b dividido por a. E esse aqui vai ser o teu x2. O teu x1 vai ser zero. Se o x1 for zero, ele vai zerar tudo isso aqui. E se o teu x2 for o oposto de b dividido por a, vai zerar o teu parênteses. Exemplo, tá? Depois vocês peguem isso no vídeo. Não se preocupem que o exemplo é simples. 3x ao quadrado mais 27x. Nem precisava, tá? Mais 27x igual a zero. Tá? É uma equação desse segundo caso aqui, certo?
Quem é o teu A? O teu A é o coeficiente de x, que é o 3. Tá? Quem é o teu B? O teu B é o coeficiente de... O teu A é o coeficiente de x ao quadrado, o teu B é o coeficiente de x, que é 27. Ok? Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, resolver essa equação, o x1, um dos valores de x vai ser 0, e o outro valor de x, que é o x2, é o oposto de b dividido pelo a. Ó. O oposto de 27, menos 27, dividido pelo a. Então, o teu x2 aqui vai ser menos 9. Então, aqui tu tem a solução das duas equações, e é verdade. Se x for 0, 3 vezes 0 ao quadrado dá 0, 27 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Se x for menos 9 ao quadrado dá 81 positivo, 81 vezes 3 dá 243. 27 vezes o menos 9 dá menos 243. 243 menos 243 vai dar realmente 0. Tá? Depois a gente vê probleminhas que são resolvidas dessa forma. Só para a coisa não ficar tão abstrata assim, eu vou resolver isso aqui nesse formato aqui. Ó. Isso aqui eu resolvi para todo mundo, certo? Para todos. É só identificar os valores e substituir os valores do coeficiente A e do coeficiente B. Agora, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Tem 3x ao quadrado mais 27x igual a 0. Tá? Como é que a gente resolve? X, 3 e 27, eu tenho o fator 3 que é comum. Tá? Entre x quadrado e x é o fator x, tirei o fator comum, tira o fator 3, não fica nada. Tira o fator, não fica nenhum fator, né? Tira o fator x quadrado, fica apenas um fator de x. Tira o fator 3 do 27, lembra? 27 dividido por 3, 9. Tira o fator x, um fator x daqui, vai ficar 0 fatores de x. Então, isso aqui é igual a 0. Então, um produto dá 0 quando um dos seus fatores for 0. 3x é igual a 0, ou x mais 9 é igual a 0. 3 multiplicando vai fazer surgir 3 dividindo. Daqui eu vou tirar o x1. Ó. 0 dividido por 3, o x1 é igual a 0. Tá? E o 9 somando aqui passa para o lado, x igual, que é o x2, é igual ao menos 9. Tá? E aqui é a solução para qualquer equação onde o c é igual a 0. O x1 sempre vai ser 0, o x2 sempre vai ser o oposto de b dividido por a. Basta identificarmos quem é a, quem é b, e daí faz o oposto de b dividido por a para encontrar o x2, e o x1 vai ser 0 sempre, como a gente viu aqui nessa resolução. Tá? Depois a gente vê mais problemas em relação a esse método. Então, são duas equações do segundo grau incompletas que são importantes para a resolução e para os problemas que aparecem também, certo? Dito isso, vamos lá para a parte de geometria na unidade 4, página 6. Te prepara aí, vamos lá. Vamos ler, leia comigo. Enquanto eu vou apagando aqui. Muito bem. Nós temos 15 minutos? 14. Tá. Um período só, né? Elementos primitivos de geometria. Olha, pontos, retas,
planos podem ser chamados de elementos primitivos ou noções primitivas. Porque o problema é a definição, por isso que a gente chama de elementos primitivos. A gente diz assim, ó, eles existem e existem coisas que nos dão ideia de como é que... existem coisas que nos dão ideia de como esses elementos funcionam, mas definir a gente não tem uma definição, não é pra... Só um pouquinho, gente, eu já volto ali, só um pouquinho. Vou dar uma... Retornando então. Unidade 4, página 6, tá, João Vitor? Certo? Então, essas ideias aqui, ó, pontos, retas, planos, são ideias, tá? Na verdade, são ideias, são elementos primitivos da geometria. A gente não consegue definir, por isso que a gente chama de elementos primitivos. Tem coisas e fica só na nossa ideia mesmo, tá? Não tem como tu dizer o que é um ponto, por exemplo. Tá? Se tu vai falar sobre número, por exemplo, até existe a ideia de número, né? Mas é uma representação, é um símbolo, né? Que serve para o quê, né? Mas tu vai falar de um número de uma forma abstrata, tu consegue ter uma ideia, dar uma definição para número, né? Embora seja um pouquinho difícil, mas, por exemplo, para ponto, o que tu vai dizer que é um ponto? É uma coisa que está na tua ideia. Só aqui, ó, funciona só aqui na tua mente. Porque o que dá a ideia de um ponto, por exemplo? Bom, pega uma caneta, né? Pega uma caneta, a ponta da caneta, ela te dá uma ideia de um ponto. Né? Uma coisa bem pequenininha. Mas se pega um microscópio, né? Coloca a ponta da caneta no microscópio, tu vai dizer assim, opa, não é um ponto isso é um troço gigantesco para ser um ponto, né? Outra ideia, tu pode imaginar no espaço, né? Nem precisa ir no espaço, olha para o céu à noite, olha uma estrela, tu associa a uma estrela, que é uma coisa gigantesca em comparação a nós, né? Mas no nosso ponto de vista, uma estrela pode ser um ponto, um planeta pode ser um ponto. Dá uma ideia de ponto, né? Então, a mesma coisa, reta, planos, essas coisas, tudo são ideais, são elementos primitivos. Não tem como conseguir uma coisa infinitamente pequena para dizer que é um ponto. A única ideia que a gente tem é dizer que um ponto é uma coisa infinitamente pequena. Tá, mas quanto pequeno tu quer que seja esse ponto? Quanto tu quiser. É assim que a gente define. É infinitamente pequena quanto se queira. Tá? Não é o Siqueira, o cara lá, o vendedor da quitanda, nada a ver. E se alguém tiver também sobrenome Siqueira, é Sequeira, não é Siqueira. Sor Fabinho, cada um. Pois são conceitos essenciais para a sua compreensão teórica. Então os elementos primitivos, eles são essenciais. Tá? São, num certo ponto de vista, a base para que a gente faça novas construções. Tá? Na planta baixa, a seguir, alguns objetos, chuveiro, por exemplo, dão uma ideia de ponto. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a figura em foco. Tá. Na planta baixa a seguir, alguns objetos, chuveiro, por exemplo, é uma ideia de ponto. Onde é que está o chuveiro? Chuveiro, não faça isso comigo. Onde é que você está? Aqui está o banheiro. Eu acho que eles não expressaram chuveiro ali, só se tem outro banheiro. Vocês estão enxergando? Aqui tem um banheiro, né? Na planta baixa.
São 2 banheiros essas. Tá, mas vamos ver. Vamos continuar lendo ali, ó. Dão a ideia de ponto. As linhas que dividem os cômodos dão a ideia de retas. Por que até dá ideia de reta? Porque a ideia de reta, a palavra, a frase mesmo já está te dizendo ideia de reta, né? Porque a reta ela só existe, né, na tua imaginação, é ali onde é que ela existe, né? A reta. Não existe nada no mundo físico que tu possa representar uma reta, porque pelo menos na física que a gente conhece, tá? Porque uma reta ela não tem início e ela não tem fim. Então uma reta, se a divisão dos cômodos passa, isso aqui dá a ideia de uma reta, a reta ela vai para o infinito, para cima e para baixo, né? Então uma reta é ideia de reta, tá? As linhas que dividem os cômodos dão a ideia de retas e o piso da residência dá uma ideia de plano. E ideia de plano também, porque o plano é infinito. Eu posso dizer, o que eu posso falar? Por que dá ideia de plano? Eu posso te dizer assim, ó, que existe um plano que passa pelo quadro dessa sala aqui, por exemplo. Tá? Porque o plano ele não é limitado por essas bordas aqui. Mas existe um plano que é infinito, que se estende pela parede, assim, para cima, para baixo. Ele só não pode se estender numa terceira dimensão, certo? Mas de forma, no plano ele se estende, o plano ele é infinito. Tá? Fica super difícil a gente dar essa aula de maneira não presencial, né? Uma maneira assim, né? Porque na sala de aula, quando a gente começa a falar de ponto, reta e plano no espaço, uma das primeiras coisas que a gente faz é começar a idealizar pontos que existem na nossa cabeça e a gente idealiza eles na sala de aula. E daí eu mostro para vocês, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, por esses 2 pontos passa uma reta. E daí vocês não têm agora uma noção de profundidade, né, para entender, né, que se eu pego um ponto aqui e outro ponto aqui, passa uma reta, ela é infinita, mas se eu coloco um pouquinho mais para frente e ligo com aquele ponto anterior lá, passa outra reta. E por 3 pontos não colineares eu consigo passar um plano, tá? O piso da residência dá uma ideia de um plano. Outra coisa que dá a ideia de um plano, a tampa de uma mesa, de uma classe, a tua mesa de casa, dá uma ideia de plano, certo? Existe um plano que passa pela mesa ali da tua casa, né? Pela tua escrivaninha, não sei. 5 minutos, né, Lucas? O Lucas não está por aí hoje. Não me deu oi o Lucas aí. Tá? Então, os planos, ele não tem espessura, por isso que é ideal. Da mesma forma que um ponto não tem espessura, não tem, né? Os planos não têm espessura e são limitados em todas as direções. E são ilimitados em todas as direções, o que eu falei, né? Então, tu só pode dizer assim, ó, existe um plano que passa por tal região, por tal figura plana, né? Então, um triângulo, por exemplo, é a menor figura para tu determinar por onde passa um plano, um triângulo. Então, tu pode imaginar um triângulo onde tu quiser, assim, ó, no espaço, certo? Pensa na minha mão aqui, que na minha mão eu tenho um triângulo. A gente pode fazer isso no GeoGebra. Eu vou ensinar. Vai ter que ser um vídeo tutorial de novo ali para ver o GeoGebra. Inclusive, a gente vai retornar ao assunto de classificação de sistemas lá, porque está faltando o fluxograma ainda, né, para a gente ver. E daí tem que assistir aquele vídeo tutorial ali do GeoGebra ali para classificação. Mas o GeoGebra a gente vai utilizar também para fazer figuras geométricas, tá? Daí eu vou mostrar para vocês. Imagina que aqui, ó, na palma da minha mão aqui tem um triângulo, certo? Desenhado aqui, ó. Então no espaço tu pode mover ele de todas as formas.
E para cada posição que eu coloco a minha mão, assim, ó, existe um plano por onde que passa por esse triângulo. Então, acho que é melhor. Ah, não tem folha aqui. Antes eu tinha folha. Então essas são ideias iniciais. Por isso que eu digo que um plano é ilimitado. Então ele passa por uma região. Ah, tá, mas tu pode pegar um tablet, professor, e mostrar como se ele fosse um plano, né? Um plano que passa por esse tablet, por esse iPad aqui. Então esse plano ele é infinito para baixo, é infinito para cima e para os lados também. Então tem que entender que existe um plano que passa por essa posição do iPad que eu estou colocando aqui, ó, certo? Se eu mudar a posição do iPad, deixar assim, existe um plano que passa pelo iPad também. Ele é ilimitado, tá? O que mais? Ó, os pontos não têm dimensões, eles estão presentes em todas as figuras geométricas na nossa ideia, né? As retas não têm espessura e são ilimitadas, não tem limite também, nos dois sentidos. Por isso, para representarmos uma reta, desenhamos apenas parte dela. Então, quando a gente desenha uma reta, a gente diz assim, ó, existe 2 pontos por onde essa reta passa, 2 minutos. Tá? Existe 2 pontos por onde essa reta passa, e eu posso usar o plano do quadro para representar isso, tá? Existem 2 pontos por onde essa reta passa, certo? 2 pontos, o A e o B, por onde a reta passa. E o que eu faço? Eu boto uma flechinha para dizer que ela continua para cá, e eu boto uma flechinha dizendo que ela continua para cá. Essa flecha nada tem a ver com sentido de crescente ou decrescente, como a gente vê no plano cartesiano. Não pode confundir. Aqui a reta tem flecha para os 2 lados. Aqui sim, tá? Mas daí eu estou falando de reta, não estou falando de eixo coordenado, tá? No plano cartesiano tem o eixo coordenado, o eixo, né? E daí eu tenho que botar um sentido de crescimento. Na reta não existe sentido de crescimento. Eu não posso associar a reta a sentido de crescimento. São pontos, não tem posição, né, escalada aqui na reta. Então daí eu boto flechinha para os 2 lados e digo assim, ó, existe uma reta que passa por esses 2 pontos ao infinito. Por exemplo, existe uma reta que passa por esse marco, por essa moldura aqui do quadro, e ela é infinita. Ou a moldura acaba, né, nos extremos, mas a reta não. A reta ela continua, tá? Então a gente continua na aula que vem, um período